a discursiva do TCE do Rio Grande do Sul, né? Tá pedindo os três tipos de licença ambiental. Quais são? Licença prévia, Vou escrever aqui, licença né? de instalação. As financeiras. E ele fez questão de falar A televisão não tá colaborando aqui. Digitar texto. Vamos lá, então. Os três tipos de licença ambiental são licença prévia. O que mais? Licença de instalação. Isso? Acho que caiu a internet e voltou aqui. Vamos ver. Ah, Licença prévia, licença de instalação, licença de operação, né? então, e licença de operação. Ok. Então, essa seria a resposta da primeira parte, basicamente. 9 pontos. Em uma linha só? Ele não pediu para descrever, né? Tá falando, considerando os empreendimentos sujeitos, cite os três tipos. Então, sendo direto, seriam esses Essa prévia três licença de tipos, né? instalação e licença de operação. Agora está pedindo 4 etapas que devem ser seguidas em procedimento de licenciamento ambiental. Quais Aí são? já, né? Aí, na hora, tem que tentar lembrar na prática como seria, né? Na prática, para uma pessoa entrar com licenciamento ambiental, ela tem que consultar, né? Consultar órgãos de. Eu colocaria a Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, municipal. Órgãos relacionados ao meio ambiente. Depois dá para melhorar o texto, faz um rascunho e depois melhora o texto, né? Relacionados ao meio ambiente, como Secretaria do Meio Ambiente, seria municipal isso daqui, né? Mas deve ter Ah, estadual também, federal, tem, federal também, né? os órgãos ambientais, né? Responsáveis, sei lá. A gente pode depois É, dar uma. consultar órgãos ambientais. ONGs também? Eu acho que é Órgãos mais ambientais mesmo, né? ambientais, como Secretaria do Meio Ambiente, CETESB, CETESB, né? E mais? Sim. Órgãos ambientais. Geralmente eles falam os órgãos vinculados ao Cisnama, né? Se eu não me engano. Acho que é o que Ah, é? Cisnama é vincula, né? Sistema Nacional de Meio Ambiente? Meio ambiente, né? Os órgãos relacionados, vinculados ao Cisnama. Dados ao Cisnama. Essa daqui do Cisnama eu não citaria, porque não ia lembrar. Tem mais alguns? Então, o primeiro passo é consultar o órgão, né? O segundo passo é obter a licença, né? Sim, sim. Vai ficar essa tela ali. Então, Secretaria do Meio Ambiente, CETESB, Cisnama, né? Na sequência, se obter a licença, né? Ter a licença. E quem que vai fornecer essa licença?
Por exemplo, a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. Mas para poder ser oferecida a licença, tem que ser feito também vistoria no local, feito relatório, né? Ah, sim. Que é Eu acho que primeiro, eu não sei, aí eu já não sei, tudo é suposição agora. Mas acho que deve ter um plano primeiro, né? Tipo um escopo, né? Do que vai, qual que vai ser a obra, quais vai ser os impactos, os Tá. riscos, como lidar com determinadas situações. E tem Então um estudo de acredito impacto ambiental, então, né? isso, esse seria, acho que é o estudo Um de estudo de impacto impacto. ambiental. Isso, perfeito. Vamos pegar um exemplo. Uma empresa ela vai fazer uma mega construção de loteamento, daí vai ter algum impacto ambiental, etc. Uma hidrelétrica, né? Uma empresa vai construir uma hidrelétrica. Não sei se dá para dizer dessa forma, mas vamos ver. Uma empresa vai construir uma hidrelétrica. Para construir, porque vai ter um grande impacto ambiental, né? Para poder construir, ela precisa consultar os órgãos ambientais, né? Daí, para obter a licença, antes de obter a licença, vai ser feito o estudo de impacto ambiental, Tem, a relevância também do, da, da construção. Por exemplo, uma uhum, hidrelétrica, será que ela vai ser realmente necessária em vista do impacto que vai ser causado, né? uhum. Estudo O impacto de vizinhança, né? Como que é chamado? Tem de impacto de vizinhança, é a questão das interferências, né? Com a vizinhança e tal. é, o estudo de impacto ambiental, é, verificar os impactos ambientais e de vizinhança, sei lá, alguma coisa assim, a necessidade social, o interesse social do empreendimento, Impacto social, né? pode ser impacto social do empreendimento, embaixo. As compensações ambientais. Porque se for extrair algumas árvores, vai ter que compensar, né? As compensações ambientais, que são mitigação, né? Sim, sim. Mitigações, porque vai causar impacto no meio ambiente, mas tem que de alguma forma compensar ou mitigar. Mitigações, que mais? Aqui ficar um tempinho aí lembrando do todos os impactos que pode causar um empreendimento, né? Impacto ambiental, verificar os impactos ambientais da vizinhança, impacto social do empreendimento, prestações ambientais, né? Sim. A relevância do É, empreendimento para a sociedade, sei lá, uma coisa assim, relevância do empreendimento na sociedade. Alguém querendo entrar e você consegue admitir? Não? tô vendo aqui. Peraí. João, aceitei ele aqui. Vamos ver isso. Relevância do empreendimento. Paguei, boa Boa noite, noite, galera. João. Boa Beleza? noite. Estamos aqui fazendo a provinha do Rio Grande do Sul, para ver se a gente Beleza. consegue desenvolver alguma coisa, né? A primeira já foi respondida, né? Os três tipos de licença ambiental: licença prévia, instalação e licença de operação. Daí a segunda, ele quer as 4 etapas que devem ser seguidas em empreendimento de licenciamento ambiental. A prim... Então, a primeira, basicamente, seria consultar os órgãos ambientais, né? Secretaria de Meio Ambiente, CETESB, CISNAMA. Se lembrar de mais algum outro órgão aí, pode falar.
Beleza. Pensar um pouco aqui, que esse assunto aí eu sou um zero à esquerda. Então, tamo junto. Daí, na Sou sequência, eu sou 2-0. então, daí primeiro consulta os órgãos ambientais, né? Lembrei que tem que protocolar também o pedido, né? Além de consultar, tem que protocolar pedido, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. E fazer solicitação. Por exemplo, um empreendimento de uma hidrelétrica ou, sei lá, de um loteamento, você vai, que vai ter grande impacto ambiental. Então, Assim, protocolar pedido, no caso, a licença prévia, né? Que seria aquela inicial mesmo. isso. Protocolar pedido para empreendimento, uma coisa assim. Daí, protocolado o pedido, antes de dar a licença, né? As licenças, é feito estudo de impacto ambiental, verifica os impactos ambientais de vizinhança, o impacto social do empreendimento, as compensações ambientais, mitigações, relevância do empreendimento para a sociedade, que mais? As próprias informações da obra também, né? A localização, o tamanho, Hum, é, tudo, né? Tudo que envolve ali. Os projetos, os estudos localização, preliminares. que mais? Vai ter impacto na fauna, na flora, no afluente, no lençol freático, né? Eu lembro que tem as Atmosfera. duas siglas, né? Também. EIV, isso? E RIMA? isso, estudo de impactos de vizinhança, né? Que você colocou ali, então acho que já dá para a gente colocar também. Você colocou vizinhança, dá para colocar o EIV e o EIA, né? Que é o estudo de impacto ambiental, EIA. E o E RIMA? tinha o RIMA, é isso que eu ia falar. O RIMA, né? O RIMA Relatório. é o que mesmo? O RIMA é Relatório de o. impacto. Sim, o relatório é o documento, então. Relatório de impacto do meio ambiente. Acredito que seja isso. Um deles tem que ter. Um deles é uma linguagem mais técnica e o outro uma linguagem mais. Menos técnica, né? EG, estudo de impacto de vizinhança. Tem o EIA. EIA. Ah, o EIA que é o estudo. Qual que é o EIA? Tudo de Impacto Ali, ó, impacto. ambiental. atrás, a verificar os impactos ambientais, você pode colocar. Ah, EIA. tá. Estudo de impacto ambiental, né? O EIA. É isso, né? E tem o RIMA. E, na verdade, pelo que colocam, é EIV barra RIMA, seria isso? Ou vai junto aqui no IA? Seria isso? IA mais RIMA, Eu né? não, eu não sei, mas eu estou supondo, relatório de impacto ambiental, né? O RIMA, relatório é um documento, né? Que eu acho que é com todas essas informações aí. Uhum. Vai ser o documento que vai Isso ser elaborado já estou a descrevendo como partir se dos fosse umas estudos. etapas? Já. Ah, Esse aí tá. que a gente está Então, escrevendo já são as etapas? Porque estamos que a gente desenvolvendo já as está na etapas parte aqui. desse. Falou assim: descreva 4 etapas que devem ser seguidas em um procedimento de licenciamento ambiental. A gente não tem certeza, mas a gente está descrevendo Isso várias para. etapas que A gente vai Entendi. são Mas lembrando dos possíveis. negócios, né? para É, obter a licença ambiental, né? Então, ou seja, antes do aham. empreendimento, seria isso, né? Isso. Então, faz o relatório que envolve tudo isso aqui. O EIA, o IV e essas outras coisas, né? Uhum. Ok. Sociedade, localização, projetos, estudo preliminar, impacto na fauna, flora,
A parte da compensação ambiental você colocou já? Não, né? Ainda não. Tem compensação aqui. Coloquei Tem. sim. Fauna, flora, no afluente. Afluente. Que eu falei Acho que mesmo eu na parte de colocaria baixo da água, na bacia hidrográfica. bacia hidrográfica. Em vez de colocar afluente, colocaria bacia hidrográfica, que aí já pegaria tudo. Qual que é a diferença entre afluente e efluente? Efluente após você usar a água, né? O esgoto é um efluente. Tá. A bacia hidrográfica na parte de baixo aqui da água, que fica embaixo, qual que é o nome? Lençol freático Lençol freático, isso. Louco, o que que eu aqui? ou aquífero, dependendo. Lençol freático. Mais alguma coisa? É... Desmatamento. Entra na parte de compensação, né? Desmatamento, você tira a árvore de um ponto e faz compensação em outro ponto, né? Uhum. A verificação das áreas, né? Se não é uma área de proteção ambiental. Proteção ambiental. Área de Isso aí como que é? seria essa parte aí que você falou por último agora, Gabriel, consulta. Seria tipo uma consulta prévia, né? Algo assim. É uma consulta, é isso exatamente seria uma consulta, né, para verificar se é possível fazer o empreendimento naquela Se localização, aquela naquela área é região. disponível, né? Uhum. Então, daí tem a área de domínio também, né? Uhum. Faixa de domínio. É faixa de domínio também, adequado. Faixa de domínio, áreas não edificantes também. Não edificante. É que não pode construir, né? Então, tudo isso tem que ser verificado. Tá, fez todo esse relatório. Pá, protocolou, fez todo o relatório, foi aprovado. Daí o que acontece? Licença prévia? A licença prévia. Quem que vai fornecer a licença prévia? Nossa, aí acho que depende do tipo de licença, né? Dependendo do tipo de, por exemplo, se for você vai ter que fazer supressão de árvores para poder construir um prédio. Dependendo das árvores, a própria Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura consegue fazer tudo isso aí. Quando começa a aumentar a complexidade, já vai para o Estado, né? É a CETESB. CETESB, aqui no caso de São Paulo. Aí, se for um negócio mais complexo ainda, só uma atividade de mineração, aí já não sei qual órgão entraria. Tá. Então, em um empreendimento municipal, por exemplo, a, eita, a Secretaria do Meio Ambiente, aqui é a SEMA, Pode ser. a Secretaria do Meio Ambiente concede a licença prévia, né? Em empreendimentos de maiores impactos O órgão e estadual responsável maiores impactos e gente, que envolve áreas
de controle estadual? Pode ser? Envolve. Isso aqui é rascunho, né? Daí na hora do definitivo ele tem que melhorar. A área de Sim. controle É um estadual brainstorm. obtém-se a licença pela CETESB. É uma possibilidade, né? Daí tem os federais também, daí tem outros casos, né? Uhum. Tem outros órgãos, né? Além de os quais eu não lembro. Mas aí ela vai lembrar para nós. Há órgãos Agência federais também. Nacional de Mineração. Fazer uma mineração de ferro lá no interior de Minas. Acho que já sai até do estadual, dependendo do tamanho do porte do empreendimento, né? Uhum. Vai para a ANM. Uhum. Por exemplo, para fazer um empreendimento que vai, eu acho que vai ter um empreendimento aí de fazer um túnel por debaixo do mar, coisa assim, debaixo do rio. Agora, quais cidades não lembro que vai ligar. Ah, de Santos Guarujá? Deve ser. Santos Guarujá. É. Saiu a notícia essa semana, né, da empresa vencedora lá, empresa portuguesa, Então, sustentável, Internacional, né? acima, né? então É, imagina as licenças que deve obter para poder fazer isso daí, né? Nossa. pois é. Então envolve não só a municipal, tem estadual, federal, até intergaláctica, né? Federal também, IBAMA, né? Eu não lembro do IBAMA aqui. Há órgãos Verdade. federais como IBAMA. Tá. Que mais? Então, deu a licença prévia. Apesar que ele só vai querer os 4 tipos, né? Ele não quer que explique os 4 tipos. Tanto é que nem espaço tem para os 4, né? Mas Uhum. porque a gente vai revisando também. Tá, daí obtém a licença prévia, e agora entra a licença, daí vai ser a sequência, né? Depois, agora a licença de instalação, né? Uhum. Relação. Sequência, a licença de instalação. Daí na licença de instalação é como se fosse um alvará para poder construir, é isso? Qual que é a diferença entre a prévia e a de instalação? A gente está tentando imaginar como se fosse um alvará, né? Porque, por exemplo, de Campinas, que a gente estudou, tem o alvará antes da construção e o alvará de construção, né? É, Porque na licença prévia, daí deve ter, não sei, deve ter um tempo assim que ele pode iniciar a obra. Daí na licença de instalação, quando ele for né, quando ele começar a obra, daí vai ter um tempo para depois tem a de poder. operação. Isso. Talvez a de instalação seria para ter a obra em si, de operação, para aquilo, para o empreendimento funcionar. E a prévia seria para ele dar continuidade nos estudos, talvez. A prévia seria aquela inicial, né? A viabilidade ali, Uhum. localização, né? Aí acho que a instalação é para iniciar a obra e a operação, imagina, sei lá, operação Já para seria o estar quê? funcionando, né? Uma hidrelétrica, né? Uma hidrelétrica, aí seria a Uhum. operação, né? Por exemplo, vai funcionar, vai passar a utilizar o resultado da obra, a operação. Sei. Não, não tá aqui. Tem que aquele O resuminho de órgão, licença, né? Oi? o IBAMA é federal, né? O IBAMA é Federal, federal e a CETESB é estadual. estadual de São Paulo. Isso. Estadual, no caso de São Paulo, né? A gente.
Então, se for federal, se for uma obra federal, aí o IBAMA que libera, então. Se for estadual, o CETESB que libera. E se for municipal, a Secretaria de Meio Ambiente, Prefeitura, se né? tiver. Aí a secretaria é responsável. Cada lugar tem um nome, né? Lá em Uhum. Campinas mesmo, acho que era a Secretaria do Verde, que chamava. Secretaria Verde, Aí da verdinha. né? Meio Ambiente, mano. Ó, a Verde licença Meio Ambiente. prévia, ela tem duração de até 5 anos. Então, concede a licença prévia. Ele tem até 5 anos para iniciar a obra, seria isso, né? Daí, quando iniciar a Pode obra, ser. mas para poder iniciar a obra, tem que solicitar a licença de instalação. Acredito que sim. Daí, foi concedida a licença de instalação, seria o alvará para poder executar a obra, daí, que vai valer por 6 anos. Daí, Uhum. construiu, tá, terminou. Daí, agora a licença para operar. Vamos, por exemplo, uma hidrelétrica. Licença para poder operar a hidrelétrica, seria isso. Que Uhum. vai de 4 a 10 anos. Daí depois de 10 Sim. anos, daí a hidrelétrica não pode funcionar mais. Ele vai ter que Eu solicitar acho uma que aí nova licença renova. daí. Não, aí você tem que renovar a licença de Ah, operação, né? tá. Ele vai reanalisar tudo, ver se está nos conformes, para dar um novo prazo. Tá certo. Então, na sequência, a licença de instalação. é, a empresa solicita a licença de instalação para poder construir o empreendimento. Acho que não tem muito o que falar aqui, né? De acordo com o tempo, de acordo com o tempo determinado, né? Por fim, a licença é solicitada licença de geração após a construção. Aqui não tem muito o que falar, né? A ordem seria essa. Consulta o órgão, protocola o pedido de empreendimento, daí é feito todo o relatório de impacto, daí é fornecida a licença prévia, instalação e de operação, né? Ok? Deus. Aí teria que ajustar para deixar mais bonitinho o negócio aqui. Esse aqui é um rascunho, o rascunho não vale. Vamos ver o que que é IA. Fala para nós. Uhum. Resolução 237. Então, os três tipos de licença ambiental. A licença prévia, concedida na fase de planejamento do empreendimento, avalia a viabilidade ambiental e estabelece requisitos para as próximas etapas. Não autoriza a instalação, apenas aprova a concepção e localização. A licença de instalação autoriza a construção ou instalação do empreendimento, deve seguir os planos e projetos aprovados na licença prévia. Estabelece medidas mitigadoras e sistema de controle ambiental. A licença de operação autoriza o início da operação do empreendimento. É concedida após verificação do cumprimento das exigências das licenças anteriores. Garante que o empreendimento está apto a funcionar com segurança ambiental. Hum. Então, a licença de instalação é construção ou instalação, né? Empreendimento. Então, vamos dizer que a licença prévia ela é como se fosse um ETP. Faz o estudo de técnico preliminar,
Daí a licença de instalação, ela tem que seguir o plano que foi estabelecido lá na licença prévia, né? Ela não pode fugir daquilo. Sim. Tá certo. Daí as 4 etapas do procedimento de licenciamento ambiental. Primeiro, requerimento da licença. O empreendedor solicita a licença ao órgão ambiental competente, apresentando os documentos e estudos exigidos, como EIA, RIMA, se aplicável. Maravilha. Lembrou até de mais coisas ainda. Foi. Análise técnica jurídica. O órgão ambiental avalia os impactos ambientais, a documentação e os estudos apresentados. Pode incluir audiências públicas e consultas a outros órgãos, né? Da emissão da licença ambiental. Se aprovado, o órgão emite a licença correspondente, que é a licença prévia de instalação ou licença de operação, com condicionantes e prazo de validade. Ah, e faltou a fiscalização, né? E a fiscalização e monitoramento. O órgão ambiental acompanha o cumprimento das condições estabelecidas, pode aplicar sanções em caso de descumprimento ou suspender a licença. Ok? Então, as 4 etapas seriam essas: requerimento da licença, análise técnica e jurídica, emissão da licença ambiental, fiscalização e monitoramento. Mas esses 4 passos será aqui na resolução CONAMA? Seria bom a gente buscar, se você conseguir pegar a informação, jogar na internet pra gente pegar na íntegra mesmo. É uma boa, que às vezes o chat GPT dá uma inventada nessas coisas. Isso, exatamente. Nossa, como é ruim ficar sem internet, meu Deus. Tô no celularzinho aqui. Pelo 4G. Tem 9 páginas. 5G. Para ele facilitar a minha vida, resolução CONAMA. Artigos, não, artigos. Ah, daí ele vai citar cada um? Ah, não, ele citou, tá certo, ele citou a ordem que foi formada. Então, tem o artigo 1º, define qual é o licenciamento, o que é licenciamento ambiental, licença ambiental, estudos ambientais, definição. Então, vamos ver o que diz o primeiro. Mas o que foi solicitado lá no negócio mesmo? Os 3 tipos de licenças, né? Esse daqui foi de uma discursiva que a gente fez lá da Vunesp, não, uns tempo atrás, né? Sobre a diferença entre licenciamento ambiental, licença ambiental e estudos ambientais, né? Uma coisa assim. Próximo. Obrigatoriedade do licenciamento, o EIA-RIMA, do 4 a 6, competência para licenciar, tem o IBAMA, órgãos estaduais e municipais, aí tem o CISNAMA aqui também, compete ao IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, órgão executor do CISNAMA, licenciamento ambiental a que se refere o artigo 10. Tem também a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEM, sobre material radioativo e tal. Então, poder Aliás, público, tipos de licença. o oitavo, que é. Oi? O oitavo, né? Uhum, isso. Deixa eu aumentar aqui. Então, o oitavo, licença prévia, que é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Fase preliminar do planejamento. Ó. É o ETP. Faz parte do planejamento. A gente tem que lembrar disso. Isso, planejamento. Requisitos básicos. Ver se funciona aqui. Não era isso. Esquece. Licença de instalação. Ah, dá para colocar aqui. Vamos lá. Licença de instalação. Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constitui o motivo determinante. Então, é feita a solicitação, faz os planos do como é que vai ser o empreendimento, a área envolvida e tudo mais, né? Daí é feito um estudo, um relatório, para poder ver os impactos. Daí, com base nesse planejamento, é fornecida a licença de instalação, né? Uhum. Então, na licença prévia, aprova a localização e concepção. É possível fazer isso em empreendimento? Sim. A localização é permitida? Sim. Acho que não é feito nenhum estudo aqui, inicialmente, né? Aparentemente. Acho Mas que o para estudo ter fica. viabilidade ambiental, tem que ter algum estudo, né? Oi? É o, não, viabilidade ambiental seria em relação a, acredito mais na área mesmo. Aí já mais estudos assim de fazer alguma sondagem, algum tipo de coisa, já seria entre a licença prévia e a licença de instalação. Após obtida já a prévia mesmo. Então, vamos pensar dessa forma. A licença prévia vamos dizer, o órgão responsável, ele vai verificar se, por exemplo, dá para construir aquele lugar, porque tem lugares que não pode construir, né? Uhum, Pode construir esse lugar? Ok. É área de preservação ambiental? Tudo isso daí, né? uhum, Então, uhum, pode construir. Então, licença prévia. Agora, licença de instalação. É para autorizar para poder construir, né? uhum. Só que para poder ter a licença de instalação, aí precisa de todos os estudos necessários, né? É. Se bem que eu pensando que alguns estudos podem ser pedidos assim na licença prévia também. Pensando num exemplo aqui agora da Petrobras, vocês É, estão acompanhando é na aquele rolo lá sequência, né? da bacia da foz do Amazonas, que eles estão querendo explorar petróleo lá. Depois de muito tempo tentando, agora que o IBAMA aprovou, aí eles fazerem uns estudos lá, fazerem uns poços para poder estudar. Então, mas eles não estão nem com a licença de instalação ainda, está na prévia ainda. Só que para a prévia, eles já tiveram que fazer alguns estudos lá, jogar uns negócios assim, boiando no mar para ver se a maré voltava para o rio, umas coisas assim. Então, acho que antes da prévia pode ser feito alguns estudos específicos também, vai depender do tipo de empreendimento, né? Vamos dizer que a prévia seria um estudo mais superficial, né? Isso, é. Uhum, É superficial para ver se está. Primeiro, é possível construir? Se não for possível, acaba por aí, né? uhum, É área de preservação ambiental, tudo isso envolvido, né? Ó, vou pedir um exemplo aqui. Na licença prévia, a empresa apresenta o projeto inicial do loteamento. O órgão ambiental avalia a viabilidade ambiental. Vou pegar a Secretaria do Meio Ambiente, municipal. A viabilidade ambiental da área, que é a presença de nascentes, vegetação nativa, risco de enchentes, né? A, e também a possibilidade, colocaria também, né, a possibilidade de construção, né, nesse local. sim, A licença prévia é concedida com condicionantes: preservar áreas de APP, realizar estudo de impacto, prever sistema de esgoto, né?
Então, é concedida a licença prévia, mas terá que ser feito esses estudos aqui também, né? Pois. Para a licença de instalação, após cumprir as exigências da LP, a empresa solicita o LI. Então, a empresa ela vai ter que fazer planos, né, de planejamento da área de preservar a área de PP, da empresa que vai fazer os estudos de impacto, né? Pelo visto. E vai prever o sistema de esgoto. Então, ela fornece todos esses planos, aí é concedida a licença de instalação. Né? O órgão autoriza a execução das obras, abertura de rua, instalação de rede de água e esgoto e a frenagem. A licença de instalação exige medidas como controle de erosão, proteção de áreas verdes e plano de gerenciamento de resíduos. Daí, na operação, com as obras concluídas e todas as exigências atendidas, a empresa solicita a licença de operação. O órgão ambiental verifica se tudo foi feito conforme, é a parte de fiscalização, né? Se foi feito conforme o projeto e os condicionantes. A licença de operação é concedida, permitindo venda dos lotes e ocupação do empreendimento. Então, eu imaginei que quem fosse fazer o estudo de impacto era, por exemplo, a prefeitura, mas não é. É, é quem vai fazer o empreendimento que vai fazer o estudo, né? Ele vai apresentar o estudo para a prefeitura e a prefeitura vai avaliar Sim. para poder conceder a licença de instalação. Tá. Tá certo. Licença de instalação autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constitui motivo determinante. E a licença de operação autoriza a operação da atividade e empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Então, as licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. Ok. Daí, que mais? As 4 etapas lá, será que aparecem? Licenças, etapa do Olha lá, procedimento de etapa. licenciamento. É o artigo Artigo 10, vamos 10. ver. Aqui ele cita 4, né? A questão pede 4 etapas, né? O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas. Ah, tá. Ele pede 4, mas tem mais, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 etapas aqui, pelo visto, né? A primeira etapa, definição pelo órgão ambiental competente com a participação do empreendedor. Para aumentar. Definição pelo órgão ambiental competente com a participação do empreendedor dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida. Segundo, requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade. Terceiro, análise pelo órgão ambiental competente, integrante do CISNAMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias. Quarto, solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, integrante do CISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração das mesmas solicitação, caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios. Daí o quinto, ligando. Quinto,
Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente. Sexto, solicitação de esclarecimento e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrente de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios. Então, se for para audiência pública e, sei lá, a população começar a reclamar de determinadas situações e tal, aí vai pedir esclarecimentos e complementação, então, para a empresa, né? É basicamente isso. Porque os moradores do local, eles podem falar de um problema que eles não tinham previsto antes também, né? Tem tudo isso daí também Uhum. envolvido. Sim. Sétimo, emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico. E oitavo, deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. Acho que aí ela fez um resuminho aqui só para lembrar. Então, a lista das etapas formais do processo, como definição de documento e estudos, requerimento da licença, análise técnica, audiência pública, no que couber, parecer técnico e jurídico, deferimento ou indeferimento. Uhum. Vamos ver o parágrafo primeiro. No procedimento de licenciamento ambiental, deverá constar obrigatoriamente a certidão da prefeitura, declarando que o local, o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso, ocupação de solo, quando for o caso, autorização para supressão de vegetação e outorga para uso da água emitidas pelos órgãos competentes. Segundo, no caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto ambiental, se verifica a necessidade de nova complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme inciso 4 e 6, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e com participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação. Ok? Então, essas são as etapas. Beleza. Mais alguma coisa que faltou aqui? Prazo de validades ou licença prévia de 5 anos, até 5 anos, instalação até 6 e operação de 4 a 10. Ok? Então, esses foram os pontos abordados aqui do TCE do Rio Grande do Sul. Muito bom, boa questão. Tá certo. Daí tem mais alguma coisa que dá para pegar por hoje? Vamos pegar pelo menos uma questão de uma discursiva aqui. Uhum. Isso aqui já é a resposta. Eu, infelizmente, não consigo. Pelo celular aqui, tô limitado hoje. Só com Era do 5G. Paraná, afinal de contas. O TCE do Paraná, que foi do ano passado. 2024. É. Só caiu ela? Não, tem a discursiva com várias questões. Ah, tem várias questões. Quantas É. questões são? Deixa eu ver aqui. Aqui já foi. Aqui do Paraná. Rio Grande do Sul já foi. Esse daqui que mandaram no grupo lá, né? Então, provas. 2024. Isso daqui. Esse aqui é o gabarito, né? Não, essa aqui é a prova, não é discursiva, essa daqui. Discursiva é essa. Então tem questão 1, 2, 3, 4.
e um parecer. Caramba. São 2 pareceres. Prova, hein? Vou fazer ela? Vou fazer pelo menos uma questão? A primeira questão é sobre a lei de licitação, né? Vou começar por ela, hein? Depois a gente vê a resposta da banca. Vamos lá, então. De acordo com o artigo 23, que a gente já está bem careca de saber, sobre como é que é? Consulta de preços, né? Da Lei 14.133, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado. Considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observado a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Então, considerando que o fragmento do texto precedente tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo. Caraca. É dissertativo, não? Então, dissertativo ele tem que ter uma boa estrutura, né? Sim. Não é só jogar de qualquer jeito. Tem início, meio e fim. Então, redige um texto dissertativo a respeito do valor estimado para as contratações de obras e serviços de engenharia, abordando, com base na Lei 14.133, os seguintes aspectos. Então, primeiro, 2 parâmetros que podem ser utilizados na definição de valor estimado da contratação de serviços e obras de infraestrutura de transportes. Lá no artigo 23 tem, sei lá, uns 4 ou 6, não lembro, parâmetros, né, de consulta. Mas nessa daqui tem que... vamos ver. A 2, meio de definição do valor previamente estimado da contratação quando esta for realizada por Estado ou município sem recurso da União. E terceiro, o procedimento a ser adotado em contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade quando não for possível estimar o valor do objeto. Você está desenrolar isso daqui? Vamos lá. A primeira, né? 2 parâmetros que podem ser utilizados na definição de valor estimado da contratação de serviços e obras de infraestrutura de transporte. O que seria esses parâmetros mesmo? Então, Será que ele como é que você quer vai limitar? orçar? É Acho métodos que ele para quer. fazer o orçamento, né? Seja isso. Não, será que não tem a ver com os valores lá? Se for uma dispensa de licitação, tal valor. Ele Ó, vou cita da questão de pegar um valor, né? exemplo. Estimado de contratação, Obras serviço de de obra. infraestrutura de transporte. Vamos fazer uma rodovia, né? Tá. Como é que a gente vai O orçar essa parâmetro que ele rodovia? fala também é o banco de dados, tipo, Ciclo. é o ciclo, entendeu? Tipo isso. Isso é o parâmetro? Eu imagino que esse seja um. Eu não vi a resposta, mas imagino que esse seja uma coisa que a gente usa para consultar. A gente utiliza as composições oficiais, como a Ciclo, que é a SINAP, né? Eu acho DR, que... Oi? A DR? DR, Isso. Será que ele quer que a gente defina isso daí? SINAP, Ciclo e DR? Pelo menos 2? Ou Eu tem que acho ter que mais, não. mais um outro tipo de consulta? Então, você tá achando que é parâmetro outro tipo de coisa, né, Gabriel? Eu tô achando que é mais voltado para o que está na lei mesmo. Eu acho, porque 2 parâmetros pode ser utilizado a definição do valor. Não, é verdade. Definição do valor estimado da contratação, né? É para Quais poder orçar. parâmetros que você vai definir para ter o valor Aí estimado? tem Aí eu tô viajando. aquele que tem mais ou menos o metro quadrado, um site que você consulta, Oi? um site do governo que você consulta licitações públicas e tem o valor estimado do metro quadrado. Ó, as tabelas, as composições oficiais.
como Sinap, Sem ser as Cicro. composições. É o Sem ser Cube, as com- não é o Cube? É tipo o Cube, É a composição unitária similar ao básica. Cube. Custo unitário básico, né? É similar ao Cube, mas para obra pública. Tentando lembrar o que que é. Tentando lembrar também. É, dá para pegar obras semelhantes também, né? Para usar como referência, Eu acho que é. né? Sinap, Cicro, DR, Cube, obras semelhantes. Que forma mais a gente pode orçar, né? Lá no 23 tem vários tipos, pelo que eu lembro. Tem É, dependendo do material, tem cotação também. é que no caso de obras e serviços, né? Acho que já não entraria essa parte de cotação. Mas através do PNCP, lá do Portal Nacional de Contratações Públicas, a gente consegue estar verificando os contratos semelhantes, né? De objetos Isso. parecidos, e aí tomar como referência também, como parâmetro, no caso. Uma obra geralzona, por exemplo, vai pegar uma rodovia, uma construção de uma rodovia que vai ter tantos quilômetros de extensão. Você vai ver em obras semelhantes, pode ser no local ou próxima, né, aqui foi realizada recentemente, e ver quanto que é o preço por metro quadrado, por quilômetro de execução, né? Deve ter Uhum, essa base. É uma base geralzona. Não é a mais exata, mas já é uma uhum. base, né? Mas eu acho Essa interessante obra vai que ele ficar não. 10 milhões, né? 10 milhões. Então, o órgão vai definir se ele quer que construa ou não, se tem dinheiro para isso. Aí é feito os orçamentos mais detalhados para poder executar, né? Uhum. Acho interessante ele ter citado especificamente obras de infraestrutura de transportes. Acho que o cargo é específico para isso, né? Ah, tá, era por causa do cargo? Então, tá, beleza. É. É porque senão a gente fica focado nas tabelas, né? Tipo DR, Mas o artigo ciclo, vinte e né? três, Suas o artigo vinte e especificidades. três, ele é geralzão, ele vale para tudo, né? Não é só para. Ah, vale, né? Você pode usar É, uma Sinap mesmo que tenha pode. É assim, vamos obras dizer de que a transporte também. Cicro, ela é a principal. Se não tiver, se determinado item não tiver na tabela da Cicro, a gente usa outra composição, como a Sinap. Aí, no caso, se for obra federal, aí obrigatoriamente, né? A gente tem que usar Sinap. Tanto é que Sim. acho que no B fala que não é obra com recurso da União, no caso, né? Porque se Ah, fosse com recurso da União, obrigatoriamente, aí a gente tem que estar utilizando a Sinap. Hum, então na 2 pode definir aqui, né? Meio de definição do valor previamente estimado da contratação, quando essa for realizada por Estado, município sem recurso da União. A utilizar composições oficiais. Composições oficiais. Por exemplo, de São Paulo, que a gente usa aqui. CDHU, SINAP, CIURB, que é de São Paulo, capital. FDE, esses daí, que são os mais próximos aqui, né? A gente até usa a composição de outros estados, quando não tem nos daqui, mas a gente monta a composição. Pega uma composição lá do Sergipe, né? ORS. A gente aproveita os itens e utiliza as composições dos itens da SINAP e CDHU para montar a composição. Coisas oficiais, como CDHU, DE, e pode ser até local, né? Até a prefeitura ela pode
ter uma composição dela, né? Aham. Pode ser. Os oficiais locais. Uma coisa assim. Então, meio de definição de valor previamente estimado, a computação quando for realizada por Estado ou município sem recurso da União, né? E pode ser utilizado o SINAP também, claro, né? Mas não é obrigatório utilizar o SINAP. Sim. Até pode citar, né? SINAP não necessariamente obrigatório, por não ser recurso da União, tá? Para a gente citar que a gente está esperto em relação a essa informação aí da questão, né? Também. A SINAP também Uhum. pode ser utilizada. Obrigatória. Obrigatória. Usar recurso federal. Eu acho que é esse tipo de resposta que o examinador quer. Ah, provavelmente. Para ele ter citado essa informação, né? Então É. ele quer que você diga que você saiba disso. Meio que. Levantou a bola, né? Uhum. Então, e a primeira, então, 2 parâmetros que podem utilizar a definição de valor. A gente viu SINAP, CIP, DR, CUP, composições oficiais, né, de modo geral. Daí, CUB seria obras semelhantes, custo unitário básico, Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu acho que a gente citou mais de 2, né? Pelo visto. Dependendo do serviço também entra a cotação, né? Se não tiver nas composições oficiais. É porque aí ele falou de obra, né? Ele citou especificamente que é uma obra, né? Não é um bem, não é um. Não, mas Uhum. mesmo para obra, né? Por exemplo, aqui, parte de elevador. Dependendo do serviço, as composições não têm elevador. Então, tem que fazer cotação. Sim. Ou então, material acessível. Playground acessível. Daí não tem um Sim. item Piso específico. de borracha. A gente faz a cotação daí. Eu lembro que antes não tinha, daí depois passou a ter na CIURB. Acho que a CIURB ela passou a ter, daí ficou mais fácil pra gente. O que passou a ter na CIURB? Os itens de playground acessível. Ah, tá tipo balanço, tem Isso, balanço pra cadeirante, né? isso. Caro Agora pra tem. caramba, inclusive. E o 3 aqui, procedimento a ser adotado em contratações diretas. Procedimento a ser adotado em contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade, quando não for possível estimar o valor do objeto. Ainda tem na parte ainda está na parte de estimativa de preço, né? Procedimento? Ser adotado em contratações diretas por Isso. dispensa ou inexigibilidade, quando não for possível estimar o valor do objeto. Nossa, quando não é possível estimar o valor do objeto. Pode ser um objeto único, né, que não foi executado antes, uma obra que não foi executada antes, então não se sabe qual é o valor. A gente não consegue consultar obras semelhantes porque nunca foi executada, é uma coisa inédita, né? Mas tem esse termo inédito lá? Então, a gente já viu Ele falou algo relacionado, procedimento. porque daí entra na parte de dispensa ou inexigibilidade. Uhum. Mas o que ele queria dizer com procedimento? Qual procedimento? É, Não, é isso para que eu poder, fiquei encucada, né? na parte de valor, né? Como é que a gente vai orçar uma coisa que a gente não sabe qual vai ser o valor, né? Então, qual que é o procedimento? É. Essa é a Não questão. tem, Qual que não é tem esse como procedimento? orçar, né? Então a gente. Daí entra a parte de modalidade de licitação de diálogo competitivo, né? Boa.
Mas aí porque daí... se é inexigibilidade e dispensa também entraria. Entraria? Ele Diálogo não está competitivo? citando modalidade, né? Ele está citando dispensa e inexigibilidade, que é quando não tem uma Daí, Será modalidade, que, né, de será que não, distanciamento. então podemos. utiliza os dispositivos auxiliares, né? É isso que eu ia falar. Quais dispositivos auxiliares a gente tem mesmo? Então, um que é Usar. semelhante ao diálogo competitivo é o pré-qualificação, pré-requisito, credenciamento. Credenciamentos para qualificação. Manifestação de interesse. É o QI-PCC. Qualificação, interesse. O P, o que é o P? Tem o credenciamento, tem o outro C, Qualificação. cadastral, e o P é o Caraca, não tô lembrando. registro cadastral e registro de preço. Isso, registro de preço. Então, seria isso daí. Qualificação, interesse, preço, cadastral e credenciamento. Então, auxilia ata de registro de preço, né? Mas aí. Para dispensa de licitação, ok, pode ser, né? Porque você vai ter o ato do registro de preço, você sabe. Aí você vai Mas saber ata quanto de vai registro de custar, né? preço, você tem que Você ter o sabe valor. quanto você. Né? Teria manifestação de interesse, talvez? Não. Manifestação de interesse. Isso mesmo. Então, utiliza sistema de manifestação de interesse. Isso daí é publicado, daí a empresa ou algum órgão que tiver interesse vai o quê? Vai oferecer o serviço e o valor? É, por aí. A empresa interessada oferecer o serviço, formando o valor, né? Ah, e em termos práticos, né? Formando o valor. Imagine que se quer fazer uma obra na sua casa. Nunca ninguém fez essa obra antes na vida. Pelo menos no local onde se conhece, não conhece ninguém que consiga fazer essa obra diferente. Se joga na internet e vê se aparece alguém aí de algum outro estado, que sabe outro país, que se interessa em fazer. Está disposto a pagar quanto? 1 milhão? A pessoa vai dar o preço dela daí, né? E é mais ou menos Uhum. isso. A empresa interessada poderá oferecer o serviço informando o valor. Seria algo assim, né? Ok? Acho Vamos que ver o sim. que que... Ainda tô na dúvida se é isso que ele pediu, mas eu não tô conseguindo pensar em mais nada diferente. Não, na 3 não, é isso aí. A terceira eu tô em dúvida do credenciamento também. Não sei se entraria nesse caso. Então, credenciamentos são empresas que têm interesse em um objeto, um tipo de serviço. A gente deu o exemplo de uma clínica lá, né? Não foi? Dos Uma exames, né? clínica que faz exame e tal, que utiliza bastante em prefeitura, né? Não são Clínica que Uhum. obras faz exame. comuns, são atividades comuns, serviços comuns. E Aí, E as o empresas se credenciam. passagem aérea também uhum, tinha credenciamento, né? flutuante, né? Vamos falar, É, preço flutuante. preço É. flutuante. Mas Que como esse não daqui tem é um um valor tipo de fixo. serviço único, diferente, que aparentemente ninguém nunca fez na vida antes, Uhum. então fica meio difícil colocar credenciamentos. Porque as empresas credenciadas, elas estão dispostas a fazer tal serviço que elas sabem qual é, né? Vamos ver o que Ah, que é a mas não IA foi aqui. falado isso, né? A gente não.
Falou que era um serviço fora da curva? Não falou. Não, Só quando falou que é não por for possível dispensa estimar o inexigível. valor. Estimar o valor. Pode ser um serviço Estimar o valor. até relativamente comum, mas se você não consegue estimar o valor, é porque é um serviço diferenciado, né? Não foi executado. Ou porque o órgão não tem profissional qualificado. Ó, acho que Também. um jeito de pesquisar, conforme a gente viu aqui, a gente pega obras semelhantes, joga na internet e vê outras prefeituras que fez um serviço semelhante, né? A gente consegue meio estimar o valor. Se nem assim é possível, então é uma obra única, né? Uma atividade única. Ou Pode pode ser. ser que no Brasil essa obra não foi executada, já foi executada no exterior, mas não é base para a gente poder, né, estimar o valor. Tem uma empresa estrangeira que consegue executar esse serviço, né? Vou colocar aqui daí, vamos ver o que ela fala. E tem a resposta da banca também, né? Uhum. Ah, antes de tudo, vamos já ler a 23, né? Só para relembrar. Vamos aqui. Ela é citada várias vezes. Então, o valor previamente estimado de contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observado o potencial economista de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Parágrafo 1º, no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros adotados na forma combinada ou não. Então pode ser adotado mais de um parâmetro, né? Aqui são 1, 2, 3, 4, são 5 parâmetros. 5. Primeiro, composição de custo unitário é menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, utiliza o PNCP. Né? 2. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, para o preço ser mais adequado possível, né? Porque se passar de um ano, daí tem o reajuste, né? Inclusive mediante sistema de registro de preço, observado o índice de atualização de preços correspondente. Terceiro, que o sistema de registro de preço ele é atualizado anualmente, né? Uhum. Terceiro, utilização de dados de pesquisa publicado em mídia especializada, dados de pesquisa, mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha data e hora de acesso. Não sei as tabelas oficiais, isso daqui? Entendi que sim. É. Que é a SNAP, CDHU, CIRB, FDE, Cicro. Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, é a cotação, né, que fala. 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido objeto de orçamento em mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital.
Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Base Nacional. Seria o PNCP também? Não. Nacional de Notas Fiscais Ah, Eletrônicas. aí seria as notas mesmo fiscais. Pegar, tipo, nota fiscal Tá. de uma obra e utilizar ela de referência. Se eu não me engano, tem um sistema que faz esse registro aí dessas notas fiscais. Uhum. Aqui fala de parâmetros aqui, ó. Será definido por meio da utilização de parâmetros da seguinte ordem. Primeiro, composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item do sistema de custos diferenciais de obras, CICRO, para serviços de obras de infraestrutura e transporte, Sistema Nacional de Pesquisas, custos, SINAP, para as demais obras e serviços de engenharia, né? Olha lá, então, ó, composição de custos para obras de infraestrutura de transportes, o CICRO. Uhum. Aí o SINAP, no caso, para as demais obras Então, e serviços de é isso engenharia. que imaginei. Obras de infraestrutura e transportes predomina o CICRO. Uhum. Eu nunca usei o CICRO, mas eu sei Também que não. se baseia mais no CICRO. O pessoal E que para as trabalha demais mais com obras a de serviço de parte engenharia, rodoviária, né? utiliza SINAP, né? 2. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal, sítios eletrônicos especializados de domínio amplo, desde que contenha a mesma coisa, né? Dados de pesquisa. Contratações similares feitas pela administração pública, execução de obra de até 1 ano, que é a Mesma coisa. uhum, A e diferença pesquisa aí na é Base que Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. esse aí especifica o ciclo Sinap e não tem a cotação com 3 fornecedores. Os outros são iguais. Isso. Qual que é a diferença mesmo da outra ali? Essa É o daí é ciclo. para obras e... no processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia. E a Uhum. outra, qual que é? O título dela ali, o comecinho do processo licitatório, aquisição de bens, ó, e contratações de serviço em geral. Uhum. Ah, tá. No nosso caso, é de obras de engenharia ali. Então tem que usar o do parágrafo 2º, né? Uhum. Então, para Especificamente para o transporte, o ciclo. então, para bens e serviço em geral, é tudo a mesma coisa. A diferença, então, é a cotação. Parabéns. E para obra de Isso mesmo. engenharia, se for infraestrutura e transporte, ciclo, de resto, SINAP, né? E as outras, a mesma coisa, exceto a cotação. Ok. A contratação similar ali é concluída em período de 1 ano, tarará, igualzinho, né? É, Uhum. E as das notas fiscais também. Beleza. dos fiscais. Nas contratações realizadas por município, Estado e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação a que se refere o caput deste artigo poderá ser definido por meio de utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Ok, né? Outras referências. Foi a que a Nas, gente falou lá, né? nas De não contratações ser recurso federal. diretas por exigibilidade dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto, na forma estabelecida no 123 deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza. Ué, objetos semelhantes? Se não é possível estimar o valor, utilizar objetos semelhantes? Por meio de apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de 1 ano anterior à data de contratação da administração ou por outro meio idôneo.
Tá bom, vou utilizar contratações semelhantes. Mas Objetos daí da no mesma caso, natureza. tá. Agora entendi o que quer dizer aqui, né? É, vamos dizer, uma prefeitura pequena, ela nunca executou uma determinada obra. Então ela não vai poder orçar, é, ela não vai poder estimar o valor do objeto, né? Seria isso? Então ela vai pegar uma obra semelhante, de objeto de mesma natureza de uma outra prefeitura. Uhum. Eu penso que seria alguma coisa que não seja exatamente igual ao objeto, mas que é semelhante, que é parecido, vamos dizer assim. Porque não faria sentido você pegar, sendo que tem lá nas planilhas. Entende? Eu acho que esse exemplo seria meio que seria algo assim, bem diferente. Sei lá, vamos pegar alguma coisa. Não sei qual o exemplo que eu É que, poderia sei lá, dar. tipo, um negócio da prefeitura aí. Prefeitura pequena, tudo. E aí ela tem um prédio tombado e ela tem que restaurar. Mas ela não sabe estimar o custo da restauração. E Uhum. pensando que a restauração poderia ser um serviço técnico especializado, entraria como um requisito não, um motivo Boa. para inexigibilidade, né? E aí, para ela estimar, ela tenta achar alguma restauração de imóvel tombado aí, executada há um ano, no portal lá. Seria um exemplo. Boa. É um bom exemplo. A IA fez um exemplo prático aqui, vamos ver se resolve. A prefeitura de município pequeno precisa contratar um palestrante especializado em gestão pública, mas a gente está vendo obra de engenharia, né? Esse? Uhum. De transporte, de preferência. Ou não, deixa eu ver na parte. Ele não Acho que cita que não, é porque obra de não, engenharia. não Não quer dizer cita, que não. esteja um ligado com o outro, né? Uma pergunta ligada na outra. Verdade. É. Vou falar para refazer com obra de engenharia. Obras de engenharia. Isso aqui é válido também, mas vamos lá, vamos colocar para obra de engenharia. Exemplo prático: contratação direta para obra de pequeno porte. O município precisa realizar com urgência a reconstrução de um muro de contenção em uma escola pública que foi danificada por chuvas intensas. A obra é de pequeno porte será contratada por dispensa. Desafio: não há tempo hábil para realizar pesquisa de. Mas não é o caso, né? Ele Eu fala: acho que esse não é possível estimar o valor do exemplo objeto, né? não foi muito Uhum. bom, porque um muro de contenção a gente consegue pegar numa tabela de referência aí, e pronto. Sim. Uhum. No Tem que ser um CIURB tem caso com. muro de arrimo de 2 metros de altura por metro linear. Tem custo lá. Uhum. Possível estimar o valor da obra. Vamos lá, vamos ver, vamos dar mais uma chance para ele aqui. Então, após uma enchente, uma ponte rural de madeira foi parcialmente destruída, isolando a comunidade. A prefeitura decidiu realizar uma contratação direta por dispensa de licitação, com Bom base na exemplo. emergência e risco à segurança pública. Não é possível estimar previamente o valor da obra com base em sistemas oficiais. É que está usando o modelo de emergência, né? Não é que não seja Uhum. possível estimar, é que não tem tempo para isso, né? Uhum. Tá, vamos lá, vamos ver aqui. A ponte original foi construída. Então, não é possível estimar previamente o valor da obra com base nos sistemas oficiais, né? Porque a ponte original foi construída há décadas, sem projeto registrado, o terreno sofreu alterações significativas com a enchente, a solução técnica será adaptada do local com o uso de materiais disponíveis na região. Então, a empresa local especializada em obras rurais é contratada diretamente, mas precisa comprovar que o preço proposto está compatível com o mercado. Uhum.
Então, para isso, ela apresenta notas fiscais de obras semelhantes realizadas em outros municípios da região nos últimos 12 meses. Aí tem os valores aqui. Esses documentos são anexados ao processo como meio idôneo de comprovação de preço, conforme exigido na lei. Deu para entender? Convenceu? É, mais ou menos. Eu penso assim, talvez, por exemplo, sei lá. Eu acho que a questão do tombado lá que o João deu, eu acho que encaixaria melhor. A não ser que, sei lá, essa ponte tenha características ali peculiares que eles querem manter aquilo lá. É uma coisa muito antiga, com uma tecnologia bem diferente. Eu acho que tem que ter uma justificativa, sabe? Porque assim, só uma ponte de madeira? Ah, beleza. Acho que existe, né? Uma tabela de referência, algo que dê para Olha, eu poderia citar de novo, ser como eu feito, né? já citei uma vez, o exemplo aqui do Teatro Municipal, que ele é tombado. Então, para poder fazer toda a parte de elétrica, ele é gigante, né? Fazer por toda a parte de elétrica, de hidráulica dele, não vai ser uma coisa fácil, porque é um prédio tombado. Então, se Uhum. a gente até pode usar as composições oficiais, e vai dar um valor, sei lá, deu 1 milhão, que seja. As empresas elas não vão querer executar por 1 milhão, porque como é um prédio tombado, o valor será o dobro. Então, vamos dizer que vai dar deserto ou fracassada. Vai dar deserto. Daí entraria, daí para uma empresa poder executar, seria o quê? Demonstrar que ela executou serviços semelhantes, apresentar notas fiscais e o valor deu aquilo. Seria isso? Então vai falar, É, por 1 milhão é impossível, né? Mas a gente pode demonstrar aqui que é 2 milhões que custa, né? Para poder executar. é bem específica essa, né? Uhum. É, Questão bem, tá bom. foi bem pontual ali. Então, na hipótese do parágrafo 5º, que a gente acabou de ver, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Dito isso, vamos ver o que a banca apresenta. A resposta da banca meio que vai ser a lei, né? O que está na lei. Já vejo tudo isso. Então, quesitos avaliados, né? Daí tem a pontuação. Vamos pegar a pontuação máxima, como ficaria aqui. Mano, quesito 2.1. Uhum. Ah, tá. Então, no quesito 2.1. O que é o 2.1? Então, o conceito 3 abordou de forma integralmente correta, coesa, concisa e clara dois parâmetros previstos na Lei 1433, demonstrando adequada capacidade de análise e argumentação para conseguir nota máxima, né? O outro quesito abordou o aspecto de forma integralmente correta, coesa, concisa e clara, demonstrando adequada capacidade de análise e argumentação. Tá? E a outra abordou o aspecto de forma integralmente correta, coesa, concisa e Igualzinho. clara, demonstrando adequada capacidade. É uma coisa. Vamos ver, padrão de resposta. Diversos tipos de obra hidráulica podem ser implementados para mitigar problemas de saneamento básico. Ué, Essa é outra questão. É outra essa. a resposta aqui Não então, né? Então, no que tange às contratações de obras e serviços de engenharia, o parágrafo 2 do artigo 23 da Lei de 1433 estabelece algumas especificações acerca do valor estimado da contratação.
Para serviço de obras de infraestrutura de transportes, o valor estimado da contratação será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem, são 4. Primeira, composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do sistema de custos referenciais de obras, CICRO. Segundo, utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados de domínio amplo, desde que contenha a data e a hora de acesso, né? Ele pede pelo menos 2, né? Uhum. É isso? Sim. Ele Uhum. pede 2 parâmetros, né? São 4, mas ele pede 2. Se apresentar 2, está valendo. Terceiro, contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data de pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. E quarto, pesquisa de base nacional de notas fiscais eletrônicas na forma de regulamento. Então, se abordou de forma integralmente coesa, correta, concisa e clara, 2 parâmetros previstos na lei, demonstrando adequada capacidade de análise e argumentação. Ou seja, tem que lembrar de cada palavra para conseguir nota máxima. Então, no caso das contratações que sejam realizadas por municípios e estados e que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação poderá ser definido por meio da utilização de outro sistema de custos adotados pelo respectivo ente federativo. No caso de contratações diretas, por dispensa ou inexigibilidade, quando não for possível estimar o valor do objeto, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados no mercado, apresentando as notas fiscais expedidas no período de 1 ano anterior à data da contratação, ou poderá utilizar ainda outro meio idôneo. Então, essas são as respostas aceitas pela banca. Difícil? Acho que Acho que zerar não zera, né? zerar não. Se conseguir pelo menos a metade, tá bom. Ok. E conforme Dá- for ficando calejado nessa lei É. aí, dá pra tirar máximo até. Por exemplo, esse artigo 23, ele é citado várias vezes, então essas palavras que ela meio que acabam meio que repetitivas, né? A gente acaba até decorando, palavra por palavra da lei. Uhum. Essa é a A gente ideia. só tinha que ter tomado cuidado com a questão das obras de infraestrutura de transporte, né? Que a gente acabou citando várias tabelas, na verdade é a CICRO, né? A referência, Uhum. quando for de transporte. Isso. E a terceira questão, que foi, acho que a mais, né, que mais fugiu ali, né? É, Acho que foi terceira. muito pontual, né? Vamos dizer assim. Mas dava para tirar alguma pontuação, sim. E que nem o João falou, conforme for, a gente vai ficando melhor, mais calejado também. É que no dia da prova a gente vai ficar um tempão lá tentando lembrar de todos os detalhes, apontar todos os detalhes. Daí, depois formula o texto. Nas objetivas, você vai resolvendo questões da própria lei, daí vai ajudando a lembrar alguma coisa também. Pode ser. E dependendo da prova, não sei se foi essa, deve ser, muito provavelmente, né, pela quantidade de questões. A objetiva é de manhã e a discursiva é à tarde. Uhum. Essa aí deve ter sido isso mesmo. Maior É. maratona. Porque tem bastante questão, né? Mas a do Rio Uhum. Grande do Sul, como foi uma questão só, então, discursiva, então foi tudo junto, pelo visto. Uhum. E então, acho que por hoje é só, né? Por hoje é só. Beleza. Até que a Então, internet sobreviveu aqui. Não acabou Não os dados voltou móveis. ainda, cara. Deve estar acabando. Que é limitada a minha net. Mas tá bom, deu para acompanhar aqui pelo menos. Show de bola. beleza. Então, obrigado aí, pessoal. Boa noite. Valeu, galera. Valeu, Boa noite. pessoal. Até mais. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau.